Beleza. Boa tarde, pessoal. Bom, então hoje eu queria falar um pouco para vocês aqui sobre algumas coisas que a gente fez no grupo aí ao longo de vários anos, que diz respeito aí ao processamento a laser de femtosegundos. E a ideia é falar um pouquinho sobre coisas de fotônica, que a gente já está mais ou menos acostumado, sempre tem seminários aqui que falam sobre a utilização aí de fabricação para fazer algum tipo de dispositivos em ótica, em fotônica, mas na verdade dá uma ênfase até um pouquinho maior em biofotônica, que aí eu fiz um compiladão assim de tudo que a gente já chegou a fazer ou que dá para ser feito usando essas técnicas de microfabricação para biofotônica. Bom, então, só para dar uma geral assim, quando a gente está falando da utilização de lasers de femtosegundos para fazer microfabricação, então quando a gente está falando de um pulso laser, então basicamente o que a gente tem aqui é uma sequência de pulsos, tá bom? E essa sequência de pulsos, né, então como se fosse aqui o feixe laser, né, e a gente tem uma sequência de pulsos que, basicamente, o que a gente tem é sistemas que operam nessa taxa aqui da ordem de 1 kHz, então um pulso, né, a cada aproximadamente aí 1 milissegundo, ou a gente tem sistemas aqui que operam na ordem de megahertz. Então nesse exemplo aqui, 82 MHz, que daria um pulso a cada 12 nanosegundos. Então isso aqui a gente está chamando de laser pulsado, tá bom? A gente tem essa sequência de pulsos aí, e cada um desses pulsos, eles têm duração individual da ordem aí de 100 femtosegundos, tá? Então é disso que a gente está falando, ou menos, né? Mas dessa ordem de grandeza. Bom, então quando a gente fala quão curto é um pulso desse, né? Então em geral uma imagem que eu gosto de apresentar é essa representação do campo elétrico, né, de uma onda eletromagnética, de um pulso de femtosegundos, que tem em 800 nanômetros, que está aqui ó, com aproximadamente 20 femtosegundos. Então a gente vê que o pulso é tão curto que o campo elétrico só é capaz de oscilar aqui umas 8 vezes. Tá bom? Então isso é quão curto seria um pulso de femtosegundos. Tá? Então a gente sempre imagina uma onda eletromagnética como uma coisa que oscila, né, quase que infinitamente, mas num pulso de femtosegundos ele é tão curto que não dá nem tempo para a onda eletromagnética oscilar várias vezes, né? Aí tem aquela figurinha também que representa aqui um pouco qual a duração desse tipo de pulso, né? Então a gente coloca alguns eventos que a gente tem noção aqui da ordem de grandeza. Então 1 minuto está na ordem aqui de 10 a primeira segundos, o flash de uma máquina fotográfica aí é 10 a menos 4, o clock do computador 10 a menos 9, o pulso 10 femtosegundos, então 10 a menos 14. Por outro lado, né, um mês é 10 a sexta segundos e a idade do universo é 10 a 16. Isso aqui é para dar aquela sensação, né, de que um pulso de femtosegundos está para 1 minuto, um pulso de 10 femtosegundos está para 1 minuto, assim como 1 minuto está para a idade do universo. Então isso é quão curto é esse tipo de evento. Bom, então houve aí o desenvolvimento de vários pulsos de femtosegundos, né? E durante muito tempo, na verdade, o que aconteceu foi que esses pulsos eles já tinham energia suficientemente alta, eram pulsos que você conseguia gerar altas intensidades também, mas o professor Gerard Mourou e a professora Donna Strickland, durante lá a década de 80, eles desenvolveram um método que é chamado de CPA, que ainda permitia que a gente conseguisse pegar esses pulsos de femtosegundos e ainda os amplificasse. Tá bom? Então só quis mencionar que eles ganharam aqui o Prêmio Nobel de Física em 2018. Né? Além disso, mais recentemente aqui em 2023, né, ano passado, a gente sabe aqui do Prêmio Nobel de Física relacionado à área de ato segundo, né, para esses 3 pesquisadores, aonde na verdade a gente tem o pulso de femtosegundo como se fosse um estágio inicial ou um sistema inicial necessário para que pudessem ser gerados aí os pulsos de atos segundos. Bom, então voltando aqui, qual é a vantagem para a gente utilizar pulsos de femtosegundos, seja na microfabricação, seja na ótica não linear? Então hoje em dia a gente tem nos laboratórios, por exemplo, no nosso grupo aqui, a gente tem pulsos que vão desde centenas até aproximadamente dezenas de femtosegundos, tá bom? E a questão é que com esse tipo de pulso a gente consegue alcançar intensidades extremamente altas, aí, da ordem aqui, facilmente, de centenas de gigawatts por centímetro quadrado. Nesse regime de intensidades, a interação da luz com a matéria, ela vai se dar nesse regime aqui, que eu estou chamando de um regime de ótica não linear. Então o que acontece basicamente é que a gente tem a nossa onda eletromagnética, cujo magnitude do nosso campo elétrico é muito maior do que o campo interatômico, ou pelo menos da ordem do campo interatômico, de tal forma então que aquele modelinho que a gente usa
para o oscilador harmônico não é mais válido, né? Então, no caso aqui, por exemplo, que o campo é muito menor do que o campo interatômico, né? A gente, na verdade, imaginando aqui um sistema massa-mole, então é como se eu estivesse simplesmente deslocando o meu elétron da posição de equilíbrio. A gente consegue entender isso daqui como oscilador harmônico, esse aqui seria o regime da ótica linear. Então, o campo elétrico muito menor, da luz muito menor do que o campo interatômico. Contudo, quando a gente tem aqui ó, o campo da radiação da ordem do campo interatômico, ou seja, quando eu tenho altas intensidades, então o meu campo da radiação agora, ele é da ordem do campo interatômico. A gente não consegue mais interpretar esse modelo como simples oscilador harmônico, a gente passa a ter um oscilador anarmônico, e a gente entra para o domínio da ótica não linear, em que a polarização ela vai depender do campo linearmente, que seria o termo linear, mas vai depender aqui que 2 é ao quadrado, que 3 é ao cubo, e cada uma dessas suscetibilidades de ordem mais alta, elas vão gerando diferentes efeitos não lineares, como por exemplo a geração de harmônico, né, mostrado nessas duas figuras, e mesmo processos mais elaborados aqui, como a geração de luz branca. Além desses processos de conversão de frequência, existem outros processos que aparecem, tá bom? Um deles, por exemplo, que foi mostrado lá em 1931 pela Rupert Mayer, é a absorção simultânea de 2 fótons, sendo que cada um desses fótons não tem energia suficiente para promover a transição. Então foi um estudo que ela fez e mostrou que esse processo poderia acontecer teoricamente, só que foi feito teoricamente, simplesmente se você tivesse uma alta densidade de fótons atingindo o material, ou seja, uma alta intensidade. Esses processos de absorção multifotônica, como por exemplo o processo de absorção de 2 fótons, ele é interessante porque a energia do fóton, portanto, é menor do que a energia do bandgap do material. Então a única maneira da gente ter uma interação aqui é através de uma interação ótica não linear. Então o que a gente está dizendo é, aqui está a energia do gap, aqui está a energia do meu fóton, a gente diria então que esse fóton é transparente, ele simplesmente não seria absorvido pelo material. Porém, se a gente tiver uma intensidade muito alta de fótons, né, processos não lineares passam a acontecer, então a gente pode ter a absorção multifotônica. Nesse caso aqui exemplificando 4 fótons que vão ser absorvidos simultaneamente, promovendo a transição do estado fundamental que está citado. E o que isso nos interessa para fazer o tal do processamento da microfabricação a laser? Então, basicamente, esse tipo de excitação ela vai ficar confinada ao volume focal. Só em torno do foco a intensidade vai ser alta o suficiente para que haja absorção multifotônica e, portanto, há qualquer mudança que você vai fazer em microfabricação. Então, esse confinamento espacial da excitação é o que a gente usa aí, é a característica interessante para a gente fazer microfabricação. E o que é microfabricação? Então, em linhas bem gerais, ou processamento a laser, né? A gente tem o nosso laser de femtosegundos, que incide num determinado material. Esse material é colocado num estágio, por exemplo, que move o material, produzindo essa modificação nas regiões do espaço que a gente tem interesse. Então, quando a gente fala de microfabricação, por exemplo, o aparato bem simples, né? Então, a gente usa aqui o nosso laser em geral de titânio safira, 800 nanômetros, com uma duração de 130 femtosegundos, a gente basicamente focaliza, seja no volume do material, seja na superfície do material. Aqui no nosso grupo, a gente tem 3 técnicas de microfabricação que a gente usa, né? A primeira delas é o que a gente chama de microfabricação a laser, onde a gente de fato usa o laser para produzir estruturas dos materiais. Tem a segunda, que é o que a gente chama de transferência a laser, e tem a terceira, que é a fotopolimerização por 2 fótons. Então, só para dar um exemplo aqui, rapidão, que é um negócio bem velho, né, mas eu acho ele ainda bonito, que é um sistema onde a gente fez a microfabricação na superfície. A gente focalizou o laser na superfície, e a ideia aqui era uma superfície de um polímero, tá bom? Um polímero acrílico, e a ideia foi produzir essas ranhuras que vocês estão vendo aqui na superfície, tá? Então é claro que isso aqui é uma imagem de cima, então isso aqui é como se fossem pequenos prédios com diferentes espaçamentos e com diferentes áreas de seção transversal. E a ideia aqui então era fazer uma engenharia da morfologia da superfície para produzir superfícies que a gente chamava de superhidrofóbicas, ou seja, superfícies que rejeitam a água. Então o que vocês estão vendo aqui é uma pipeta, eu vou colocar uma gota d'água aqui, essa é a superfície flat, essa é a superfície que foi estruturada a laser, tá bom? Vou tocar logo os 2 vídeos de uma vez. Então aqui é a gotinha d'água, né? Você toca a superfície, a gota gruda na superfície, né? E a gente tem o que a gente chama aqui um ângulo de molhamento. No lado de cá, deixa eu passar de novo o vídeo, né? Perdi. Cadê?
Eu acho que na verdade está super lento. Vamos lá. Então do lado de cá a gente tem a gota. A gente toca na superfície, ela não molha a superfície porque a gente diminuiu bastante a adesão dela à superfície, fazendo a morfologia da superfície. Existem modelos para fazer isso daí. Então foi uma coisa que a gente trabalhou bastante há algum tempo atrás. Bom, mas uma das áreas assim que tem tido bastante interesse na microfabricação é essa parte da gente fazer fotônica integrada. Então a ideia é usar a microfabricação para fazer guias de ondas, ressonadores, microlasers, filtros, acopladores, chaveadores e assim por diante. Então a ideia é que nós tivéssemos aqui como se fosse um circuito fotônico, onde todos esses elementos fariam parte desse circuito fotônico para você fazer a integração disso para as mais diversas aplicações. Quando a gente fala de fabricação de guias de ondas, por exemplo, a gente focaliza o laser dentro de um determinado material e ao varrer aqui o seu material, a gente, por exemplo, densifica esse material de tal forma que ele tem uma refração maior, funcionando como se fosse uma guia de onda. E aí você acopla a lustre e você tem um guia que você pode fabricar nas 3 dimensões, então você consegue fazer isso tridimensionalmente. Então aqui é uma fotinho que mostra, né, a luz, um guia que foi produzido, a gente vem com uma objetiva e focaliza a luz e vê ela passando do outro lado. Rapidamente, então uma coisa que a gente tem feito bastante ao longo dos anos é fazer isso com alguns vidros especiais. Então isso aqui é esse vidro calibo com térbio e itérbio. Então aqui a gente é uma vista de microscópio de cima, tá bom? Essa guia está a 50 micros abaixo da superfície, então você vê o guia fabricado aqui. Isso aqui é a entrada do guia. Se eu acoplo luz, eu vejo a luz acoplada, então a luz ela é realmente guiada pelo material. Além disso, como isso daqui tem térbio e itérbio, a gente consegue ver, por exemplo, aqui ó, a emissão, tá bom? Do nosso material, quando a gente excita, quando a gente acopla a luz em 488 nanômetros, a gente vê luz sendo gerada em outros componentes de onda. Além disso, por conta ali do térbio, a gente tem também, que é material paramagnético, a gente consegue ter também atividade ótica. Então você consegue fazer a luz guiada com atividade ótica, que também é interessante para fazer microdispositivos e assim por diante. Mais um exemplinho rápido, né, que a gente fez também no passado, foi que a gente tinha esse polímero aqui, que é o PPV. O PPV é um polímero muito famoso, porque ele é um polímero condutor, eletroluminescente, tem propriedades ópticas não lineares e assim por diante. Porém, o PPV tem um detalhe, que ele é praticamente insolúvel em qualquer solvente orgânico. Então como é que se sintetiza o PPV? Você parte do precursor, que é o PTHT, aquece, e aí você faz um filme de PTHT, que esse sim, que é esse precursor. Esse sim é solúvel, faço um filme, coloco no forno a 600 graus por algumas horas, e aí ele vai converter, ele vai quebrar essa ligação, converter o PTHT em PPV, e eu vou ter um filme completamente polimérico. Essa é a rota usual dos químicos para fazer isso daqui. Qual que foi a nossa ideia então? Usar o laser de femtosegundos para quebrar essa reação, para quebrar essa ligação, produzindo uma reação de polimerização aqui do PTHT com o PPV. Rapidamente, o PTHT ele é isolante e ele não emite. Então o que vocês estão vendo aqui, ó, tudo em azul é o PTHT, tá bom? Que é o precursor. Aonde o laser passou, ele converteu, fazendo com que você vê essa coloraçãozinha alaranjada, que é a cor característica do PPV. Além disso, o PTHT não emite, mas o PPV emite. Isso aqui é uma imagem de microscopia de fluorescência, então você quer ficar tudo preto, a não ser essa emissãozinha verde nas mesmas linhas que a gente fez ali a conversão. Bom, como eu falei que ia falar um pouquinho mais de biofotônica, né? Isso aqui é uma coisa que nós não fazemos aqui no grupo, eu não desconheço que alguém faça no Brasil, mas você pode usar esse mesmo tipo de sistema para fazer, por exemplo, cirurgia subcelular. Tá bom? Então qual que é a ideia aqui? A ideia é que você tem uma célula no seu sistema, que essa célula tem GFP, que é proteína de fluorescência verde, né? Aí basicamente a gente tem uma lâmpada ultravioleta, essa lâmpada ultravioleta ela excita a nossa amostra, que é a célula, então você vai ver uma imagem da célula, que é essa luz verde, que é coletada aqui na câmera CCD. Nesse mesmo sistema você pode acoplar um laser de femtosegundos que você vai focalizar na sua célula e você vai fazer cirurgia na sua célula, tá bom? Então, por exemplo, uma coisa que dá para fazer. Isso aqui é um trabalho de uma colega, da Iva. O que ela faz aqui? A ideia era você pegar aqui, isso aqui é a célula, aqui está o núcleo, tá bom? E aqui está a parede celular e lá dentro a gente tem o citoesqueleto da célula, tá bom? Então basicamente o que a gente tem lá são essas várias fibras, tá bom? Essas fibrilas
que tem lá dentro. Então qual que é a ideia dela? Ela mirou numa fibrila dessa, tá bom? Joga o laser de 20 segundos, ela quebra, e aí ela vai vendo a evolução com que esse gap se abre. Com isso você consegue saber, por exemplo, qual que é o tipo de tensão que você tem nessa fibrilha e assim por diante. E veja que aqui, por ser um processo não linear de femtosegundos, a gente está rompendo uma fibra dentro da célula sem romper a parede celular, que essa é a ideia de fazer a cirurgia subcelular. Tá bom? Então só um exemplo aí da utilização disso em biologia. Bom, uma outra área, como eu comentei lá no começo, que a gente trabalha bastante, é o que a gente chama de fabricação de estruturas tridimensionais, também usando processos não lineares. Então nesse caso, o que a gente tem? A gente tem um processo que a gente chama de fotopolimerização por 2 fótons. Então a ideia é a seguinte, a gente tem uma resina, tá bom? Que é como se fosse um líquido viscoso que é composta de monômeros. A gente adiciona nessa resina um fotoiniciador, que é basicamente um composto de baixo peso molecular, que quando excitado por luz, gera um radical, e esse radical leva à polimerização desses monômeros. Esses monômeros vão se ligando, produzindo uma estrutura então de alto peso molecular. Então basicamente a gente sai de um líquido viscoso para um sistema sólido mediante a excitação do fotoiniciador, com luz. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a fotoiniciação usando um laser de femtosegundos via um processo de 2 fótons. Então eu escolho o comprimento de onda onde ele não absorve linearmente. Então a ideia é, tudo que está azul aqui seria a minha resina, focalizo o meu laser, apenas em torno da região focal eu vou ter intensidade suficiente para produzir a polimerização. Mexo isso daí e eu consigo produzir, mexo-se a posição focal na minha resina, eu vou conseguir fazer estruturas tridimensionais. O aparato experimental é basicamente esse daqui. A gente tem o nosso laser de femtosegundos, passa aqui por sistemas para controlar a potência do laser, ele chega aqui nesses 2 espelhos móveis, né? Um se movendo na direção X, um na direção Y, para direcionar o feixe em XY. Esse cara vai aqui para o seu sistema, objetiva, focaliza onde está a minha amostra, e essa amostra move-se na direção Z. Com isso eu consigo colocar o meu foco aonde que eu quiser, X, Y, Z, e vou polimerizando aonde eu quero. Só para quem nunca viu, é muito bonito. Então isso daqui foi. Não? É muito bonito. É tão bonito que não dá para ver. Não pode ser. Estou com outro tipo. De novo. Me ajuda. Não é possível reproduzir. Não é possível reproduzir, mas funciona. Aí você vai conseguir ver a polimerização. E aí durante o processo de polimerização, como ele endurece a resina, você ia ver aqui um contraste, né? Porque endurece a resina, muda a refração, então por contraste você consegue ver, monitorar isso daí em tempo real. Depois então de fabricado, a gente tem aqui as estruturazinhas, a gente simplesmente faz aqui uma lavagem da resina não polimerizada, a gente fica com a nossa estrutura em cima do substrato. Tá bom? Essa aqui é uma estrutura que a gente fez há um tempo atrás, só para mostrar que a gente tem bastante flexibilidade, né? Então isso aqui tem um cristozinho, isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, tem um cristo aqui que tem uns 20 microns de tamanho que a gente fabricou, só para mostrar. Uma coisa que a gente tem feito bastante, ou que a gente fez bastante durante alguns anos, é a fabricação dessas estruturas cilíndricas, que a gente chama de microcavidades ou microressonadores ópticos, tá bom? Então qual que é a ideia aqui? A ideia é produzir essas estruturas de tal forma que eu possa acoplar a luz e a luz fique confinada nessa estrutura. É claro que para que isso aconteça a gente tem que ter uma baixíssima rugosidade superficial, então teve que ser incorporado, ou melhor, teve que ser melhorado o sistema de microfabricação, de tal forma que a gente conseguiu estruturas aqui que tivessem rugosidade média de aproximadamente aqui 1,9 nanômetros, o que era suficiente para o que a gente queria fazer. Uma vez produzidas essas estruturas, a gente simplesmente tem uma fibra óptica que se aproxima aqui da nossa estrutura. Por onda evanescente, a gente acopla a luz na estrutura e a gente mede o outro lado. Então as frequências que estão em ressonância com o tamanho da minha cavidade, elas vão ser acopladas, tá bom? Então é isso que a gente mede aqui do lado de cá, que é o espectro de ressonância. Então, você vai medir a transmitância do lado de cá, toda componente de frequência que está faltando é porque ela está presa na nossa cavidade, tá bom? Isso aqui é uma imagem real, lá atrás você vê a fibra, e aqui você vê a nossa microestruturazinha. A gente consegue, por ser uma resina, que é uma resina orgânica, a gente consegue adicionar materiais orgânicos de interesse. Então um exemplo rápido, a gente coloca a rodamina. Rodamina é um material fluorescente bastante conhecido,
Antigamente o pessoal usava ela para laser, né? Tinha um laser de rodamina. Hoje em dia é usada como material de prova fluorescente. Então a gente tem uma estrutura que agora tem um pouco de rodamina. Se você fizer uma imagem de microscopia de fluorescência, você vê que agora ela é vermelhazinha, né? Porque tem a emissão da rodamina. E o que a gente fez aqui foi que a gente excitou uma fibra óptica aqui, ó, que excita a minha rodamina, a minha estrutura, no verde. E aí você vê a emissão desse nosso anel aqui da rodamina. Como a luz ela fica confinada, a gente tem esses modos de emissão laser. Então a gente consegue, na verdade, consegue demonstrar que o que a gente tem aqui é emissão laser com um certo free spectral range. E então dá para fazer microestruturas, inclusive microlayers. Outra coisa que a gente fez foi incorporar nanodiamante com centros NV na nossa estrutura para essas aplicações em sensores quânticos, né? Então qual que é a ideia aqui? Você consegue colocar um pouco dessas nanodiamantes na resina polimérica. Então a gente fez uma imagem aqui que você consegue ver que a gente, dependendo da concentração, né, a gente consegue ter poucos nanodiamantes na estrutura, o que seria interessante para várias aplicações. Só para voltar agora, uma coisa que talvez não seja tão frequente aqui nas reuniões do grupo, tá bom, tudo isso que eu falei são coisas mais usuais, né? Pelo menos pincelei algumas coisas que estavam ligadas aí à utilização disso para algumas aplicações mais em física, em novas tecnologias, assim por diante. Uma coisa que a gente faz e fez durante alguns anos é utilizar essa fotopolimerização por dois fótons para produzir o que a gente chama de microambientes para estudar desenvolvimento de células e bactérias, tá bom? E qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente consegue produzir estruturas cujas dimensões são da ordem das dimensões das células e bactérias. Portanto, você consegue ter geometrias e restrições espaciais ali que poderiam ser interessantes para entender como é que é o comportamento de desenvolvimento dessas células. Então, o primeiro estudo que foi feito com isso daqui, na verdade, foi quando eu estava no pós-doc, a gente fez essa primeira estrutura que a gente, em inglês, o pessoal chama de wood pile, que é uma pilha de madeiras, assim, como se fosse um pallet, assim, de estrutura. Então você vai fazendo uma direção no outro. Por que essa estrutura? Primeiro, porque ela é simples. E segundo, que se você toca uma célula aqui, essa estrutura é completamente interconectada. Ela pode sair de qualquer ponto e para qualquer ponto das estruturas caminhando. Sempre dá para fazer, sempre há um caminho. E a ideia aqui foi fazer estruturas com diferentes poros, que a gente chamou, com diferentes tamanhos desses quadrados aqui. Então a gente fez 110, 52, 25 e 12, tá bom? E fomos estudar como é que isso funcionava. Tá bom? Então, aqui mais uma imagem lateral e de cima de microscopia eletrônica com as diferentes porosidades da estrutura. Vamos ver se esse vídeo toca. Isso daqui é uma estrutura com 50 microns, tá bom? Isso aqui são as células, tá bom? Na verdade são células de fibrosarcoma, as células de câncer de pele, na verdade, né? E essas células são bem resistentes, não tinha nenhum objetivo maior de estudar nada relacionado a câncer, tá? Era simplesmente porque são células um pouco mais resistentes, a gente queria só para fazer o experimento para realmente mostrar a capacidade de isso funcionar. Então você vê que elas são biocompatíveis, as células estão andando lá. Se você prestar atenção, você vai ver célula dividindo, que talvez para quem trabalha com biologia não tenha a menor graça, mas para a gente que é físico é super legal. Você fica olhando isso várias vezes, você vai ver que a célula divide. Isso aqui é só para mostrar que elas são biocompatíveis e funcionam super bem. O que a gente fez então? Lembrando que essas células, elas também contêm GFP, tá bom? Elas expressam a proteína de fluorescência verde. Portanto, se a gente jogar luz no comprimento adequado, eu consigo ver a emissão fluorescente dessas células. É isso que a gente está vendo aqui. É a estrutura de 110 microns. A semeadura é feita por fora, a gente coloca as células por fora, e aí elas começaram a andar para dentro da estrutura. Isso daqui é um filme, na verdade, de várias imagens de microscopia com focal que depois foram renderizadas. Então você vê, ó, que quando a gente tem as estruturas de 100 micron, basicamente elas ficam só nas paredes externas da estrutura. Quando a gente tem uma estrutura com poro de 12 microns, lembrando que a gente sempre semeia por fora, elas não conseguem penetrar, porque o tamanho da célula é da ordem ali de uns 50 microns, tá bom? 30, 50 microns. Então elas não conseguem entrar. Enquanto que é claro que se a gente fizer agora uma estrutura da ordem de 50 microns, os poros, você vê que as células elas já se distribuem mais homogeneamente nas estruturas. Então isso aqui é interessante do ponto de vista de tecido, porque você quer saber qual é a diferença do crescimento
ou da forma de crescimento de células num ambiente tridimensional comparado com uma Petri dish 2D. Né? Como é que quando você tem toda a liberdade e quando você tem restrições tridimensionais. A gente conseguia, através de um software, pegar uma dessas células aqui e traquear o movimento dela para ver qual que é o livre caminho médio e qual que é a velocidade. Físico sempre gosta de calcular a velocidade, né, cara? Não pode ver nada se mexendo que você já faz ΔS sobre ΔT, né? Então, como as células estavam mexendo, a gente foi lá e conseguia calcular a velocidade média, fazer uma análise dinâmica celular para comparar com o que acontecia em engenharia de tecido, em placa de Petri. Bom, isso aqui foi uma ideia que a gente teve de produzir estruturas aonde parte dela tinha algum tipo de fármaco. Tá bom? Só que para fazer isso daqui, a gente precisou primeiro fazer o primeiro estágio de desenvolvimento. A gente sabia dopar uma estrutura com alguma coisa, com algum composto, ou uma molécula, que poderia ser, por exemplo, uma droga. Mas a gente não sabia dopar só uma região. Então a gente desenvolveu uma técnica que permitia que a gente fizesse uma estrutura, né, essa estruturazinha aqui, por exemplo, que a saia era dopada com uma coisa e o pilarzinho cilíndrico dopada com outro tipo de material. Então o que vocês estão vendo? Ó, a gente dopou com fluoresceína e rodamina. Essa aqui é uma imagem de microscopia de fluorescência. Então você vê que a parte de baixo está amarelo, por causa da fluoresceína, e a parte de cima está rosinha, por causa da rodamina. Então isso aqui foi só para desenvolver uma metodologia de dopar uma certa região da estrutura com alguma coisa e a outra região com nada ou com outra coisa. Fazendo isso, o que a gente fez? A gente fez esse microambiente aqui, ó, que basicamente são cilindros, só que apenas o cilindro do meio ele era dopado com ciprofloxacina, que é um antibiótico aí que talvez alguém já tenha tomado aqui, que é o tal do famoso cipro, né? E aí, o que a gente fez? A gente foi estudar o desenvolvimento da Escherichia coli nesses microambientes, tá bom? Que é uma bactéria aí que causa problemas digestivos. Então, é isso que a gente fez. Essa daqui, só lembrar, é claro que isso aqui não dá nenhuma cor especial para ela, tá bom? Mas essa é a imagem de microscopia, só para lembrar que é essa daqui. Então o que a gente fez? A hora que nós crescemos a bactéria, depois de 3 horas, aí o que a gente já observa? A gente observa crescimento homogêneo em todo lugar, menos na estrutura que era dopada na estrutura e nas vizinhanças da estrutura dopada com ciprofloxacina. Como isso daqui é uma coisa que é microscópica, né? O que a gente consegue fazer? Isso aqui é como se fosse, os biólogos chamam de o equivalente a um sistema de halo de inibição que eles testam para fazer antibiótico. Você faz o crescimento de uma placa, né? Você semeia a placa e aí você coloca em geral um papel de filtro molhado com o antibiótico, coloca lá no meio e deixa crescer as colônias. Aí você vai ver que depois de um certo tempo, em torno ali daquela parte circular que tem o seu papel de filtro, não vai ter colônia de bactéria. Assim eles descobrem, por exemplo, quanto que é o raio de ação, quanto que é a concentração que deve ser usada e assim por diante. Então isso aqui é como se fosse um micro halo de inibição. Com a vantagem de que a gente consegue agora, observando isso daqui, e usando a software da análise de imagem, a gente consegue saber inclusive qual que é a densidade em função da distância, tá bom? Então foi isso que a gente fez, a gente mediu a densidade em função da distância, a gente vê que satura, qual que é aqui uma densidade típica em que a gente chega próximo da saturação. Então é uma técnica que a gente consegue utilizar para fazer uma análise microscópica, levando 3 horas. Porque se você for fazer com o esquema de gerar colônias, você tem que esperar crescer 28, 48 horas, porque você não conta bactéria, você conta aquelas colônias de bactérias. Você tem que ter, sei lá milhões, sei lá quantos milhões de bactérias. Aqui você pode fazer isso aí em tempo real. Basta você olhar no microscópio e esperar algumas horas para desenvolver. Isso aqui é o que a gente chamou de microtraps, né, microarmadilhas de bactérias. Então a gente fez uma caixinha que tinha aqui uma entradinha, e nesse caso... Travou? Acho que travou. Nesse caso, travou. Gente, travou total aqui o computador. Eu posso esperar ver se ele destrava. Nesse caso a gente semeou bactérias aqui ao entorno e foi vendo, em função do tempo, quantas bactérias eram confinadas, acabavam entrando nesses microtraps, e a gente fazia a contagem dessas bactérias. Pessoal, o computador travou total aqui. Não sei o que aconteceu.
Eu acho que com isso a gente vai encerrar o seminário, porque não vai ter muito mais que eu possa fazer. Vou ter que resetar de vez, sei lá, Ctrl Alt, cadê o dedo estranho? Aí, ó, deixa eu ver. Não fez alguma coisa. Beleza, não peguei essa volta. Opa! Acabou! Não. Isso vai tudo pro canal, hein? Não. Esse micro aqui tá precisando ser formatado. Deixa eu achar aqui onde que eu tava, gente. Tá, falta pouquinho, não precisa ficar muito triste. Tem muito slide aqui, mas é tudo slide tampado. Tá chegando. Aqui. Mais ou menos aqui. Faltam poucas coisas, tá? Você vê que ele tá devagarzão, né? Você vai passar. Então, aqui é aquilo que eu falei, que eu estava comentando anteriormente. A gente ia observando em função do tempo, né, e contava quantas bactérias, em média, entravam lá em cada um desses microambientes. A outra coisa que a gente fez depois foi com célula. Então, a gente usou essa célula aqui, que é a chamada MCF, tá bom? 7. E a ideia aqui era estudar como é que se dava o desenvolvimento de células em ambientes que tivessem parâmetros geométricos diferentes. A gente brincou tanto com o espaçamento entre os pilares e também, não sei se dá para ver muito bem, mas esse daqui tem seção reta e esse aqui tem seção circular. Tá bom? Então aqui, ó, o que vocês estão vendo é a célula crescendo em torno dos nossos pilarzinhos. A célula também tem GFP, então você vê que ela também emite, mas é claro que a nossa estrutura também emite um pouquinho amarelo, tá bom? Por causa do fotoiniciador. O fotoiniciador ele acaba emitindo um pouco de amarelo. Então o verde é célula e o amarelo é a própria resina, tá bom? E a ideia foi, a gente foi gravando essas imagens aqui para os diferentes microambientes, a gente determinou a densidade de célula em cada caso. Então o que eu estou mostrando aqui, ó, e aí para analisar isso aqui a gente criou uma célula unitária do nosso microambiente, né, que representaria qual que seria a área que se repete no nosso microambiente. Então o que vocês estão vendo aqui, ó, é que para o caso da gente ter o sistema com pilares quadrados, a gente tem um decréscimo rápido, enquanto que aqui a gente tem um decréscimo um pouco menor, tá bom? Então o que a gente observou no final das contas aqui é que, embora a densidade de células decresce à medida que você aumenta a área, tá bom? Isso é o que a gente observa. E que a gente observou também que parece ser um pouco menos pronunciado esse decréscimo quando a gente tem estruturas circulares, tá bom? Porque elas facilitam a fixação das células. Essas células só conseguem se replicar se elas conseguirem se fixar, tá bom? Um pouco mais recentemente a gente usou essas estruturas para crescer essa bactéria aqui, que é uma bactéria que expressa a celulose bacteriana. Então basicamente a gente fornece a alimentação aqui para a célula, né, os nutrientes para essa bactéria, desculpa. E aí depois de um tempo essa bactéria começa a secretar a celulose bacteriana, que é um filmezinho bem fininho. Então essa celulose bacteriana ela tem sido usada, isso aqui mostra um filmezinho de bactéria de celulose bacteriana. Isso tem sido usado para fazer engenharia de tecido, para fazer sistemas completamente biocompatíveis, para fazer entrega de fármacos, assim por diante. A ideia aqui, na verdade, era fazer essas estruturas e estudar a dinâmica de crescimento desse filme num ambientezinho com geometria controlada, tá? Então aqui, ó, as estruturas que a gente fabricou, e aqui já tem um filmezinho crescendo. Colocamos bactéria, já tem uma pequena camada de filme. Se você esperar 24 horas, a gente já vê que elas ficam completamente recobertas pelos filmes, tá bom? Então a ideia seria estudar aqui como é que ele faz o direcionamento desse crescimento desse filme em estruturas tridimensionais. E o último exemplo aqui que eu queria falar, que esse aqui é o mais recente de todos, foi mais uma vez estudar o crescimento nesses ambientes tridimensionais, só que nesse caso a gente trabalhou com probióticos. Tá bom? Então a gente fez, na verdade, um poolzinho
de probióticos, não era um único probiótico, mas sim 1, 2, 3, 4 probióticos, que são esses caras aqui, né? Que são essas bactérias, na verdade, que são benéficas, né? Por uma razão ou outra. Não vou entrar no detalhe. Mas o que a gente quis fazer aqui foi fazer essas estruturas, depois de alguns testes, fazer essas estruturas que a gente tinha aqui, ó, os anéis circulares e as ranhuras paralelas, tá bom? Esses dois tipos de estrutura. E a gente cresceu os micro-organismos. Então, isso aqui são imagens de microscopia eletrônica, 12, 18, 24, 36 horas de crescimento. Então, vocês estão vendo aqui, ó, essas pontinhas, coisas compridinhas, são as bactérias probióticas. Então, você vê aqui que, no final, tanto para as estruturas circulares quanto para as estruturas de linhas paralelas, a gente vê, obviamente, que ela parece que gostar de ficar aqui entre as estruturas, né? Entre as paredes da nossa estrutura, que elas também se aderem aqui, ó, às próprias paredes em si, e que, obviamente, como era esperado, né, quanto maior o tempo de incubação, mais bactéria vai acontecendo. Mas já que a gente tinha esse dado, e a gente consegue lá usar os nossos softwares de análise de imagem para ver o que está acontecendo, a gente pegou aquilo lá, várias daquelas imagens, e a gente foi calculando qual que era a densidade de área ocupada pela bactéria. Tá bom? Então eu pegava lá qual que era a densidade, uma certa área, quantos por cento. Então, por exemplo, para 12 horas aqui, as bactérias nos anéis concêntricos, elas estavam ocupando uma área de 10% em média. E isso vai subindo à medida, obviamente, que a gente vai aumentando o tempo. Se você pegar para as linhas paralelas, elas também crescem mais ou menos linearmente, só que você vê que cresce menos do que no sistema de anéis concêntricos. E essa daqui eu chamei de livre, né, que é tipo no espaço livre, onde não tinha nenhuma microestrutura. Então você vê que aqui ela cresce menos ainda, né? E a gente, é claro, que consegue calcular que a taxa de crescimento, como eu chamei aqui, velocidade de crescimento, que seria em porcentagem de hora, não, porcentagem de área por hora, né? Que elas estão crescendo. Então a gente vê que, primeiro, né, é melhor nos anéis concêntricos do que nas linhas paralelas, que é melhor do que no espaço livre. E além disso, se você olhar que as taxas de crescimento, elas mais ou menos escalam aqui com o dobro, né? É 2 vezes mais rápido aqui e 2 vezes mais rápido ali. Então é como se esses microambientes funcionassem como aceleradores de crescimento, né? Porque eles mantêm a bactéria numa certa região ali do sistema. Bom, pessoal, então a ideia aqui basicamente era mostrar aí para vocês, né, que a gente usa bastante aqui no nosso laboratório a microfabricação, tá bom? Porque ela permite a fabricação e o processamento controlado de materiais para diversas aplicações, incluindo aplicações em fotônica ou até em microfluídica, né, para fazer esses sistemas que são super higroscópicos, mas também dá para fazer aplicações em biologia, seja para estudo de células ou bactérias, ou seja para fazer esses sistemas de cirurgia subcelular. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. É claro que isso daí que eu mostrei é o trabalho de um monte de gente ao longo de muitos anos, alguns que obviamente nem estão mais nessa figura, mas agradeço aí a todo mundo que trabalhou nesse ou em outros projetos, porque as coisas todas são ligadas, né? Então muitas vezes um desenvolvimento numa outra área acaba culminando numa área diversa. E as agências de pesquisa aí, agradeço vocês aí pela atenção.